Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. Por que foi importante a restauração da igreja? Quem é a igreja mais abominável na terra? Cremos na Bíblia após partes importantes serem suprimidas? Por que é importante a tradução do profeta Joseph Smith? O que o livro de Mórmon refuta? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar a Central das Escrituras. Mais uma vez, é um privilégio podermos estar juntos aqui. Espero que eu possa ajudá-los, com esse estudo dessa semana de 1 Nef, capítulo 13. Esse é um capítulo muito importante na história da igreja em relação à restauração, apostasia e restauração da igreja. Nós aprendemos que houve uma época de apostasia, onde foi tirada a verdade e a autoridade, e depois tudo foi restaurado. E nós vamos ver que isso foi previsto que aconteceria. Tanto no Novo Testamento, nós vamos ver lá, por exemplo, no livro Tessalonicenses, que fala a respeito de uma apostasia que viria, e depois haveria a operação do erro dessa apostasia, que aí seria a restauração. Já na época do livro de Mórmon, também, se nós olharmos aqui no cabeçalho do capítulo 13, nós vamos ver que aqui está 600 a 592 a.C. Então aqui Nef já estava, de certa forma, nos avisando, olha, vai acontecer isso, ou aconteceu isso. Em parte aconteceu e algumas coisas aconteceriam. E ele estava avisando, olha, vai ser retirada partes fundamentais, e não eram coisas só não relevantes, eram coisas importantes e relevantes, que foram, na verdade, suprimidas, retiradas e alteradas também. E isso foi passando em várias situações de interpretações. E então eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma visão em relação a isso. Então esse capítulo inteiro nós vamos entender que a visão de Nef nesse capítulo contém uma profecia a respeito do que ocorreria no continente americano depois que a semente de Nef fosse destruída. Observe como a profecia, a gente estudando o capítulo, observar que é detalhada e precisa. Observe também o quanto Nef sabia a respeito do futuro de seu povo na terra da promissão, antes mesmo que deixasse a área do lado do Mar Vermelho. E nós vamos ver aqui, em relação ao que Nef está nos ensinando, do versículo 5 a 9, mas eu vou ler só o versículo 6, depois eu convido vocês a estudarem detalhadamente. E voltando, lembra que nós estávamos no capítulo 11, 12, onde o Espírito está dizendo, olha, e ele diz, e olhei e vi. Então, se nós vamos ver no início aqui, é a mesma coisa no 1. E aconteceu que o anjo me falou dizendo, olha, eu olhei e vi muitas nações e reinos. E aí ele perguntou, que vês tu? E aí então começou a ele ter o entendimento e a revelação e escrever. Ainda bem que ele escreveu isso e que nós estamos sabendo. Então ele diz no 6, e aconteceu que vi essa grande e abominável igreja, e vi que o diabo era o seu fundador. Então olha que interessante que ele não deu um nome para a igreja, ele disse assim que era a igreja era a mais abominável igreja, Mais adiante ele usa esse termo, e que ela era dirigida, e o fundador dela era o diabo. Então, é incorreto achar que qualquer igreja ou denominação em particular seja a grande e abominável igreja, mencionada por Nef. Qualquer grupo de pessoas que segue os caminhos de Satanás são parte do reino do diabo e são inimigos de Cristo e de sua igreja. Elas são como aqueles que vivem no grande e espaçoso edifício visto na visão da árvore da vida de Leí.
E o profeta José Smith ensinou: em relação ao reino de Deus, o diabo sempre estabeleceu seu reino na mesma época em oposição a Deus. Então, vamos lembrar na época da restauração, quando Joseph Smith entrou no bosque, e ele entrou lá apenas para saber qual daquelas igrejas era verdadeira. E a oposição já foi lá imediatamente. E quando a igreja foi restaurada oficialmente, a oposição, e até hoje, trabalha incansavelmente para prejudicar as pessoas, para confundir as pessoas. Agora, em relação à grande e abominável igreja, o elder Bruce R. McConkie, ele nos deu uma visão em relação a isso, para nós às vezes não falarmos. A gente ouve muitas histórias, o pessoal falando, a igreja tal, que é a grande e abominável. Então o elder Bruce R. McConkie ensinou o seguinte, definiu o que é a grande e abominável igreja. Os títulos igreja do diabo e a grande e abominável igreja são usados para identificar todas as organizações de qualquer nome ou natureza, seja ela de ordem política, educacional, econômica, social, filantrópica, cívica ou religiosa, que tem o propósito de desviar os homens para um curso que os afastará de Deus e de suas leis, e assim da salvação no reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo nessa ordem, seja de ordem política, educacional, econômica, social, filantrópica, cívica e religiosa, que ensina, que prega, que convida as pessoas a fazerem coisas que levem a se distanciar de Deus, fazem parte dessa grande e abominável igreja. Como no versículo número 6 diz que o diabo, que Nefe viu que o diabo era o fundador, e muito provavelmente ele, e para confundir, ele vai colocando em várias situações para confundir as pessoas. Então, para as pessoas, alguns às vezes pensam, bom, existe uma que eu acho que é do diabo, o resto... Então, isso é o que o diabo faz para confundir, né? Então, o elder Bruce McConkie nos dá essa visão, para que não ensinemos também de forma equivocada, né? Que é uma determinada denominação. Aqui ele deixa claro que são qualquer coisa, inclusive igrejas, mas também na política, nas escolas, em coisas, na verdade, sociais, filantrópicas, tudo o diabo está em conexão, ele entra no meio para atrapalhar, né? Para confundir os filhos de Deus. Por isso que nós temos que entender a doutrina, conhecer a doutrina por nós mesmos, para que não sejamos enganados. E quando entrarmos nessas ordens, que a gente identifique, não, isso está alinhado com Deus e isso não está alinhado com Deus. O elder Holland, também do Coro dos 12, explicou o grande significado da expressão claras e preciosas, porque do versículo 20 a 29 nós vamos ver que aqui diz que foram tiradas coisas claras e preciosas. É interessante a palavra, eu gosto muito daqui da palavra clara, né? Porque o próprio Nefe falou que ele se deleitava em ensinar com clareza, né? Ou seja, coisa de forma simples e clara. Não é como nós vimos no Vem Segue-me dessa semana, onde os, na verdade, fariseus, eles confundiam o povo em relação, por exemplo, ao dia do sábado, né? E eles colocavam algumas coisas e tradições penduradas à lei de Deus, que a lei de Deus era simples e clara, mas eles começaram a alterar e colocar coisas, adicionar coisas sem autorização de Deus, onde escravizava as pessoas, né? E as pessoas que acreditavam, seguiam, era a regra e eles faziam. Então essas coisas claras e preciosas. Mas antes disso, só ainda no capítulo 13, do versículo 10 a 12, Nefe também fala de um homem, né? Ele diz lá, olhei e vi muitas águas. E ele fala de um homem, e aí esse homem é o Cristóvão Colombo. E aí eu só gostaria de convidá-los a, quem quiser entender melhor, estudar esses versículos mais profundamente e entender isso, né? De que muitos homens, mesmo no seio da igreja, foram inspirados por Deus para descobrir a América, para descobrir curas, foram inspirados por Deus, né? Para inventar o avião e assim por diante, ok?
Então, nessas partes suprimidas, né? Então é o que o Elder Holly está dizendo, a expressão claras e preciosas, né? Os elementos que faltam na Bíblia eram tão claros como preciosos. Por quê? Eram transparentes em sua simplicidade e clareza, de fácil compreensão para os filhos dos homens. Eram preciosos em sua pureza e profundidade, em sua contribuição e importância eterna para a salvação dos filhos de Deus. Então, se nós imaginarmos se a Bíblia, desde o início, a origem, não fosse suprimidas partes claras e preciosas, não fosse alterado ou adicionada coisas que confundem, né? Elas iam ser tão transparentes que as pessoas claramente saberiam qual é a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Quem é que tem autoridade? Quem é importante a autoridade? Quem é que está organizado exatamente como a forma na época de Cristo? Então, por isso a importância da apostasia e a restauração. A restauração da igreja não foi fundada, não foi criada. Ela foi simplesmente restaurada exatamente como era na época de Cristo. Então, e aí então nós vemos que o anjo daqui de 1 Nef 13, do 21 ao 29, ele deixa claro que não está falando de pequenos acidentes. Porque ele está dizendo aqui, por exemplo, se nós vamos ver aqui no versículo 29, para nós entendermos, ele diz assim: depois que essas coisas claras e preciosas foram suprimidas, ou seja, retiradas, ele propagou-se por todas as nações dos gentios. E depois de ter se propagado por todas as nações dos gentios, sim, mesmo do outro lado das muitas águas, que viste com os gentios que saíram do cativeiro, vês que por causa das muitas coisas claras e preciosas que foram suprimidas do livro, que eram claras ao entendimento dos filhos dos homens, segundo a clareza que existe no Cordeiro de Deus. Ou seja, ela era clara e nítida como a vontade de Deus, como Cristo, como se tivesse agora o Novo Testamento que nós estamos estudando, ele estivesse no meio do povo ensinando, ia ser tão claro como se ele estivesse ensinando como ensinou o povo do Novo Testamento. Por causa dessas coisas que foram suprimidas do Evangelho do Cordeiro, um grande número tropeça, sim, de tal maneira que Satanás tem grande poder sobre eles. Então, se nós formos ver aqui, no início da visão de Nef, no versículo 20, ele fala lá: e aconteceu que eu, Nef, vi eles, que eles prosperaram na terra, e vi um livro que era levado entre eles, e esse livro era a Bíblia, né? E aí depois nos outros versículos fala que esse livro, então, alguns homens, de forma proposital, maldosamente, suprimiram verdades. Então aqui o anjo deixa claro que não foram pequenos acidentes, deslizes que resultaram na colocação errônea de algumas letras ou palavras, ou seja, de erros acidentais dos copistas, né? Ele claramente atribuiu essas alterações à ação intencional de homens pérfidos, homens maldosos, homens que queriam ter o poder para eles. E a gente sabe que teve uma época, né, que era proibido as pessoas terem a Bíblia. Quem tinha a Bíblia era só os líderes, né? E com isso, então, para que eles pudessem ter os adeptos, as pessoas obedientes a eles, eles mudaram muitas coisas para ganhar a popularidade deles, manterem a popularidade deles perante as pessoas. Hoje, como todas as pessoas têm as escrituras nas mãos, então fica mais claro e o que nós aprendemos, e cada pessoa, como o Tiago, né? Ainda bem que não tiraram a escritura de Tiago 1, versículo 5, foi exatamente o que levou, né? Lembra, Joseph Smith, na época tinha várias igrejas lá, e ele frequentava muitas delas. Mas ele queria saber com certeza qual delas realmente faz o papel que Deus aprova e que vale a pena seguir para um dia estar na presença de Deus. E o desafio do apóstolo Tiago foi: se algum de vós... E lá ele não falou, você tem que ser dessa igreja, dessa ou dessa ou dessa. Ele falou, se algum de vós, qualquer pessoa. Então, hoje, que todas as pessoas têm a Bíblia na mão, se estudarem
e entrarem no seu bosque particular, seja no seu quarto, em casa, ou num lugar reservado, ou um lugar que a pessoa achar que é tranquilo para orar, e realmente aceitar esse desafio de Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, ou seja, você quer complementar algo, quer ter um entendimento ampliado, como Joseph entrou lá, ele aceitou o desafio, ele falou, essa pessoa que precisa de mais sabedoria sou eu nesse momento. Ele entendeu, é para mim também. Esse se algum de vós, eu também me encaixo. E foi lá. E aí nós sabemos o que aconteceu. Então, é claro que além dessa ação intencional que corrompeu a Bíblia em grande escala no início da era cristã, como diz os estudiosos, os manuscritos continuaram a sofrer as alterações graduais relativamente, pequenas devido a deslize de cópia de tradução. Então nós sabemos que tem várias versões de Bíblia, o que a igreja usa é o que mais se aproxima daquilo que nós acreditamos, que é o João Ferreira de Almeida. Então, mas tem outras Bíblias de outros tradutores, né? Assim vemos a ação de dois processos aqui. Primeiro, grandes alterações feitas intencionalmente corromperam o texto. Segundo, a propagação gradual de variações do texto ocorridas como consequência natural do trabalho de cópia e de tradução. Então, alguns, talvez por terem essa oportunidade, né, privilégio de fazer a tradução, resolveram mudar algumas coisas, né? Por isso que há muitas confusões, né? Por isso que nós vimos em alguns cursos anteriores, mesmo dentro da Bíblia, alguns versículos que contradiz outros, né? Por exemplo, no começo de Gênesis, quando diz que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Lá em Gênesis 6:6. Depois, mais adiante, nós vemos um outro versículo que diz que Deus nunca se arrepende. E com a tradução do profeta José Smith, a versão inspirada, nós aprendemos que não foi Deus que se arrependeu, mas era Noé que estava dizendo isso, né? Que Noé estava se arrependendo de Deus ter feito homem, porque ele ficou pregando lá tantos anos, né? E somente 8 pessoas se salvaram, né? Então não foi Deus que se arrependeu, mas foi Noé. Então, o profeta José Smith ensinou que muitos pontos importantes referentes à salvação do homem tinham sido tirados da Bíblia ou perdidos antes dela ser compilada. Ele também disse que a Bíblia estava correta tal como se encontrava ao sair da pena de seus escritores originais, mas que tradutores ignorantes, copistas descuidados ou sacerdotes ardilosos e corruptos cometeram muitos erros. Então, até nós temos uma regra de fé que diz, né, que nós cremos na Bíblia, em suas profecias e tudo, até onde a tradução esteja ou seja correta, né? Então, é isso que nós cremos. O presidente James E. Faust, da primeira presidência, quando ele era da primeira presidência, agora ele já é falecido, ele falou de como as obras padrão na igreja foram o principal instrumento da restauração das verdades perdidas. O apóstolo João teve uma visão da época em que o anjo viria à terra como parte da restauração do evangelho. O anjo era Moroni e ele apareceu ao profeta Joseph. Ele guiou Joseph ao local onde estavam depositadas as placas de ouro que continham o antigo escritos de José Smith, depois as traduziu pelo dom e poder de Deus, e o livro de Mórmon foi publicado. Então nós sabemos, e o próprio Joseph aqui no início da introdução do livro de Mórmon, no 6º parágrafo, ele diz que o livro de Mórmon é o livro mais correto da face da terra. Ele é o registro de 2 povos que viveram há séculos no continente americano. Pouco se sabia a respeito deles antes do aparecimento do livro de Mórmon. Mais importante, no entanto, é que o livro de Mórmon é um novo testamento de Jesus Cristo, que ele restaurou preciosas verdades relativas à queda, expiação, a ressurreição, a criação e sobre a vida e a morte, onde nós aprendemos. Então, normalmente, eu já até citei isso, se nós quisermos ter um entendimento em relação às escrituras da Bíblia, além da tradução de Joseph, as traduções inspiradas, é assim, pega um pedaço de papel, divide no meio e coloca o que a Bíblia ensina sobre essa doutrina e o que o livro de Mórmon ensina. E aí estuda nos dois.
E nós vamos observar e verificar que mais de 90% o livro de Mórmon ensina com clareza, com muita clareza, né? E é algo precioso, e é aí que nós começamos a entender muitas coisas que infelizmente foram tiradas. A Bíblia, se não fosse suprimidas essas partes claras e preciosas, ela estaria ensinando tão bem quanto o livro de Mórmon ensina, não é? Mas é isso que nós temos que entender. Antes da restauração, os céus estiveram fechados por séculos, porém, com apóstolos e profetas na terra, mais uma vez os céus se abriram, de novo com visões e revelações, que aí foi a partir da primeira visão. Muitas das revelações que foram dadas ao profeta Joseph Smith foram escritas em um livro conhecido como Doutrina e Convênios, que também, aqui no versículo 36, Nefe então diz: e nelas será escrito o meu evangelho, diz o Cordeiro, em minha rocha e minha salvação. Aqui ele está se referindo ao livro de Mórmon. E se nós formos ver lá no versículo 39, Nefe também diz: e depois de haver chegado a eles, vi outros livros surgirem pelo poder do Cordeiro, trazido a eles pelos gentios, para convencer os gentios. Então esses outros livros, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, né? E ele contém mais revelações sobre o Doutrina e Convênios, contém mais revelações sobre princípios e ordenanças, e é uma fonte valiosa de conhecimento. Vamos lembrar que a Bíblia, ela nos ensina a conhecer Cristo. O livro de Mórmon nos conduz a Cristo, e Doutrina e Convênios nos ensina como funciona o reino de Deus, não é? Que nós temos que saber como é que é. E essa valiosa conhecimento sobre a estrutura do sacerdócio. Além disso, temos outro cânone de escritura chamado Pérola de Grande Valor, que contém o livro de Moisés, dado por revelação ao profeta Joseph, e o livro de Abraão, que foi traduzido de um pergaminho egípcio. Nessa obra, não só aprendemos muito sobre Moisés, Abraão, Enoque e outros profetas, mas também obtemos muitos detalhes sobre a criação. Aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo foi ensinado a todos os profetas desde o princípio, até mesmo na época de Adão, né? Então, a importância das obras padrão, né, de todas as escrituras, né? E a tradução da Bíblia feita por Joseph Smith, que nós conhecemos como a tradução de Joseph, né, ajudou a restaurar muitas verdades claras e preciosas que foram suprimidas da Bíblia. Essa tradução é uma revisão da versão da Bíblia em inglês conhecida como a versão do Rei Jaime, que o profeta começou a fazer em junho de 1830. O Senhor ordenou a Joseph que fizesse a tradução, e este a considerava como parte do seu chamado como profeta. Então, além de ser o profeta da igreja, ele tinha essa responsabilidade de traduzir, né, e de fazer essas partes importantes se tornarem mais claras para nós. A tradução de Joseph restaurou algumas coisas claras e preciosas que foram perdidas da Bíblia. Embora ela não seja a Bíblia oficial da igreja, essa tradução fornece muitos esclarecimentos interessantes e é um recurso valioso para entendermos a Bíblia. Ela é também um testemunho do divino chamado e ministério do profeta. Então nós temos nessa Bíblia lá no final a tradução, e tem vários capítulos, né, do Novo e do Velho Testamento, onde tem a versão inspirada do profeta José Smith, onde amplia, né, para nós a nossa visão, ok? Então, em relação a esse capítulo 13, Nefe estava dizendo: olha, vocês vão ter a palavra de Deus, que é a Bíblia, mas muitas partes dela vão ser e foram suprimidas para confundir. E essa é uma artimanha do diabo, Satanás, exatamente para confundir a todos, né, que buscarem a Deus. Por isso que o Senhor não parou de falar. Se nós vamos ver lá, que depois nós vamos estudar mais adiante, daqui a algumas, na verdade, semanas, nós vamos ver em 2 Nefe, por exemplo, 29, em 2 Nefe 29, nós vamos ver que tem a ver com
o que Nef aqui em 1 Nef 13 fala, quando, segundo Nef 29, versículo número 6. Aí então ele está dizendo aqui, tu Nécio é aquele novo, né, membro novo, e ou aquelas pessoas que não tem muito conhecimento. E aí ele diz, que dirás? Uma Bíblia, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais Bíblia. E aí então ele pergunta, teríeis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Interessante, no 7, ele faz uma outra pergunta, logo no início do 7 ele diz, não sabeis que há mais de uma nação? No 8 ele diz assim, por que murmurais por receber mais palavras minhas? E no 10 ele encerra, portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contenha todas as palavras minhas, nem deveis supor que eu fiz com que se escrevesse mais. Então, as pessoas que às vezes dizem, vocês não podem ter o livro de Mórmon, doutrina de começo, perda de grande valor, né? Mas o senhor está dizendo, por que vocês estão reclamando, murmurando por eu dar mais revelação, né? Então, na verdade, o Senhor não parou de falar. Se nós formos observar, jamais nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, vamos ser aceitos totalmente pelas pessoas que acreditam que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Como lá em 2 Nef 29, quando dizem uma Bíblia, temos uma Bíblia e não precisamos de outra, né? É como se ele dissesse para Deus, olha, não precisa falar mais, não precisa revelar mais nada, nós já temos o suficiente para a nossa salvação. E esse é o cuidado que nós temos que ter, né? O mundo tem que ter esse cuidado. Qual pai e mãe hoje que se preocupa, que ama a sua família, que não concorda de que essa é uma época, nos dias de hoje, tudo que está acontecendo no mundo, qual é o pai, a mãe, a família, né, que acredita, né, que vai viver depois dessa vida em família, de que não necessita de mais e mais e mais revelações de Deus nos dias atuais. Então, o Senhor não parou de falar. Vamos lembrar que o Senhor, para cada época, para cada povo, muda muitas coisas e Ele precisa então instruir. Ele não nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Então, que nós possamos entender de que Ele continua a falar, a profetizar através de um profeta. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, né? Ele não iria chamar várias pessoas e dizer para todos, olha, vão lá, mas ele diz para um profeta, o cabeça, que é o presidente da igreja, que recebe a revelação que cabe à igreja, e todos os outros vão ensinar, ou vão estar na mesma página, ensinando o que o profeta recebeu como revelação. E então aqui, para nós podermos encerrar, eu gostaria então de fazer algumas perguntas aqui. Uma vez o presidente Nelson, ele fez a pergunta para nós podermos meditar sobre isso. E se nós não tivéssemos o livro de Mórmon, ou nos dias de hoje? Como seria a confusão ainda, né? Mesmo com as Bíblias atuais. Então, o que o livro de Mórmon, por isso que eu falei da folha, se você dividir no meio, colocar o que a Bíblia ensina sobre essa doutrina e o que o livro de Mórmon ensina, então aí nós podemos fazer essa pergunta. O que o livro de Mórmon afirma sobre isso? O que o livro de Mórmon nega sobre isso? O que o livro de Mórmon cumpre? O que ele esclarece e o que ele revela? Então nós vamos ver que, estudando tanto a Bíblia quanto o livro de Mórmon, nós vamos ver que o livro de Mórmon ele é muito mais claro, né? É simples e claro, e do entendimento onde nós vamos, agora eu estou entendendo o que está ensinando na Bíblia, né? Então, para os dias de hoje, né, para os jovens, né, para nós que usamos a tecnologia, o cuidado de às vezes nós não, na verdade, nos perdemos com essas distrações, né?
Então existe um tempo para tudo embaixo dos céus, como a Eclesiastes ensina, e também há tempo, né, para fazer as coisas de Deus, há tempo para você ficar olhando o celular, navegando e assim por diante. Então, algo que nós podemos ter certeza, né, em relação ao celular e o livro de Mórmon. Ao contrário do celular, o livro de Mórmon ele tem um plano único e serve para todos. Ao contrário do celular, o livro de Mórmon é de uso ilimitado. Ao contrário do celular, o livro de Mórmon não cobra roaming. Ao contrário do celular, o livro de Mórmon sempre tem boa recepção e conexão. Ao contrário do celular, o livro de Mórmon, o sinal nunca está fraco. Ao contrário do celular, o livro de Mórmon, nunca precisamos nos preocupar se o livro de Mórmon vai ser desconectado, porque nosso Salvador já pagou a conta. Então, que nós possamos usar também a tecnologia, estudando as Escrituras no celular, no iPad, no computador, né? Nós possamos realmente lembrar disso e não perder, às vezes, muito tempo navegando em coisas que não são importantes, né? Mas que possamos aprender buscando quais foram essas partes suprimidas, porque elas estão no livro de Mórmon claras, Doutrina e Convênios, Perna de Grande Valor, são as partes onde nós vamos entender melhor, né? Essas partes que são preciosas e claras, e que somente estudando a Bíblia nós não vamos identificar. E esse material aqui que eu estou compartilhando agora, eu preciso reconhecer também os créditos, é da Sister Ieda Marlene Peckman. Isso foi em 5 de outubro de 2009, né? Onde ela tem um assunto sobre isso e ela então faz essa analogia aqui que eu aprecio muito, estou compartilhando com vocês. Então, meus amigos, que nós possamos entender e aprender de que o livro de Mórmon ele esclarece muitas partes importantes que foram suprimidas da Bíblia. Por isso que nós temos que estudar. E eu os convido a fazer essa experiência. No momento que você estiver estudando, numa folha de papel, o que a Bíblia está ensinando sobre isso e o que o livro de Mórmon. E nós vamos então ampliar nossa visão, entendimento, e aí vamos ter o desejo maior de mudar nossos comportamentos por nós mesmos, fazer as escolhas melhores e assim progredir espiritualmente. Eu espero que eu possa ter ajudado e que essa lição possa ter acrescentado algo naquilo que você já estudou, já conhece, e que o Senhor nos abençoe para que possamos buscar sempre essa clareza e ensinar com clareza também. Então, muito obrigado. Aqueles que não se inscreveram no canal da Central da Escritura, por favor, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, parentes, convide as pessoas a participarem, e aqueles que desejarem fazer perguntas e comentários, abaixo do vídeo tem o campo de comentários que você pode então usar esse espaço para isso, e se fizer perguntas eu vou responder, ok? Muito obrigado e até a próxima aula, que nós vamos estudar 1º Nef 14, que eu coloquei como título Uma Única Igreja. Até a próxima aula e obrigado.